Vamos lá, o Flamengo vai entregar o jogo contra o Criciúma para prejudicar o Fluminense? Cara, isso aí tá tomando uma proporção na internet, tem bastante torcedor do Flamengo pedindo isso, tem bastante torcedor do Fluminense criticando o Flamengo caso isso aconteça. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa questão dessa possibilidade do Flamengo entregar o jogo contra o Criciúma para prejudicar o Fluminense, para tentar dar uma forcinha ali, quem sabe, para o Fluminense ser rebaixado para a Série B do ano que vem. Antes, cara, da gente falar sobre esse tema, de eu falar minha opinião e querer ouvir aqui a sua opinião, não esquece de se inscrever, deixa seu like, deixa seu comentário aqui. O YouTube é uma plataforma muito complicada às vezes da gente entender. Então, deixa o seu like, seu comentário aqui para ajudar esse vídeo a chegar mais longe. Às vezes a gente faz um vídeo, ele vai muito bem, o vídeo seguinte vai muito mal, a gente não consegue entender por quê. Mas assim, eu tenho certeza que o seu engajamento, que é gratuito para você e vale muito aqui para o canal, vai ajudar as coisas irem melhores aqui nesse vídeo. Eu tenho uma meta de 100 likes nesse vídeo, então gostaria aqui da sua ajuda se você puder me ajudar. E se você puder se inscrever também, deixar um like, comentário, tudo que você fizer já me ajuda bastante aqui. Mas vamos falar dessa questão aí de Flamengo, de entregar jogo, de não entregar jogo. Cara, primeira coisa, o Flamengo ele não tem praticamente nenhum interesse nesse jogo. Por que praticamente? A vida do Flamengo já está resolvida no Campeonato Brasileiro, já está classificado para a Libertadores do ano que vem, foi campeão da Copa do Brasil. Mas fora isso, fora questões de pontuação e de classificação, o Flamengo tem ali uma obrigação moral de entrar no jogo e dar o seu melhor. Essa obrigação moral é porque você tem jogadores profissionais do outro lado ali, gente que recebe salário muito alto para poder entrar em campo e fazer uma boa apresentação para o seu torcedor que vai lá assistir. E a gente sabe que o Flamengo tem torcida aí em vários estados do Brasil, se não em todos, e consegue sim aonde jogar levar torcedores, e você tem uma obrigação como profissional de fazer isso bem feito. Tem também a questão que o Felipe Luiz ele está começando agora no Flamengo, né? Então pontuar, terminar bem a campanha no Campeonato Brasileiro, para o Felipe Luiz é importante. Isso faz com que o Flamengo tenha ali, não muitos, mas alguns motivos para fazer uma boa apresentação, para dar o melhor em campo. E isso, claro, isso por si só talvez não seja o suficiente para que a gente possa confiar que o Flamengo vai chegar ali, vai atropelar o time do Criciúma porque tem condições para fazer isso. Não tem como a gente garantir. Existe a rivalidade e a vontade dos torcedores ali de que o Flamengo entregue o jogo. Isso é normal no futebol, a gente já viu isso acontecer várias vezes. Muitas vezes também o Fluminense já foi acusado ali de talvez, no fim do ano, fazer corpo mole contra um time ou outro para prejudicar rival. Isso é histórico no futebol brasileiro e eu creio que não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial existem possibilidades disso acontecer. Não creio que vai ser a situação do jogo de amanhã do Flamengo, tá? Acho que o Flamengo vai entrar e vai fazer a parte dele, ou minimamente vai jogar ali para ser competitivo. O time do Criciúma não é lá grandes coisas, até por isso está na zona de rebaixamento. E não estou falando aqui como se o nosso fosse muito diferente. Nesse momento o Fluminense é tão ruim quanto, tá? Essa que é a realidade. Mas não acredito que o Flamengo vá fazer isso. Uma coisa que eu acho que é importante a gente falar é que para mim não tem sentido o torcedor do Fluminense estar aqui contando com o Flamengo vencer o Criciúma para a gente conseguir se livrar do rebaixamento. Isso para mim, inclusive, mostra uma extrema mediocridade do torcedor e de onde o time chegou esse ano, cara. O atual campeão da Libertadores torcendo para o rival vencer um Criciúma para que a gente consiga se livrar da zona de rebaixamento. E aqui falo do Criciúma com todo respeito, mas a gente tem que ser realista de que o time do Criciúma é um time muito pequeno, historicamente, se comparado ao Fluminense, que tem um elenco também que não se compara ao elenco que o Fluminense tem hoje, o investimento que o Fluminense tem, ainda que não seja um dos maiores do Brasil, tem uma discrepância e um abismo muito grande entre falar do Fluminense e falar do Criciúma. Então, pô, a gente contar com o Flamengo vencer o Criciúma para a gente conseguir se manter na Série A, chega a ser, na minha opinião, vergonhoso. A questão é que o Fluminense tem que fazer a parte dele. O Fluminense tem que chegar, vencer o Cuiabá, assim como deveria ter vencido o próprio Criciúma 2 jogos atrás, vencer o Cuiabá, fazer a parte dele e o Fluminense garantir a sua permanência na Série A. Ficar contando aqui com vitória do Flamengo, com o Flamengo entrar e levar a sério o jogo, cara, isso é incabível, na minha opinião. A gente tem que fazer a nossa parte, tem que vencer e se precisar pontuar contra o Palmeiras vai ter que correr atrás de pontuar. Num jogo que eu acho que é o pior jogo da sequência aí, de fim de ano do Fluminense. O Fluminense tinha 5 jogos ali, onde na minha opinião 2 ele
tinha a possibilidade de arrancar um ponto, mas que a derrota não seria absurda, seria Fortaleza e Palmeiras. Fortaleza naquela altura era o terceiro colocado, nem sei que posição que Fortaleza está agora, né? Fortaleza já, na minha opinião, já entregou os pontos ali, acho que matematicamente também já não tem como chegar. E o Palmeiras na briga direta ali também pelo título, vice-líder do Campeonato Brasileiro, teve um confronto direto com o Botafogo, perdeu a liderança, mas matematicamente ali muita coisa ainda pode acontecer, cada time tem 2 jogos ainda para se resolver, então para mim esses 2 jogos ali são os que o Fluminense poderia, se perdesse ali, não conseguir, isso não significar tanto assim, mas Criciúma, Atlético Paranaense e Cuiabá, nas minhas estimativas, o Fluminense teria que ter feito 7 pontos. Né? A vitória contra o Criciúma, a vitória contra o Cuiabá, que pode vir, e um possível empate contra o Atlético Paranaense. O Fluminense não conseguiu vencer o Criciúma, empatou contra o Atlético Paranaense ali com um gol no segundo tempo, que volta a dizer, como disse no vídeo anterior, e vou continuar dizendo, não tem nada de heróico nisso, tá? Um time que buscou estar na situação que está, conseguiu um empate ali contra um time que está na briga direta, ainda que tenha jogado muito, que tenha corrido atrás, que tenha tentado de todas as maneiras possíveis, não tem protagonismo, não tem heroísmo, na verdade, num time que está nessa situação. Né? Aí a gente conseguiu ali esse ponto contra o Atlético Paranaense e agora tem a obrigação, e não tem como pensar em uma coisa diferente, o Fluminense tem obrigação, tá? A obrigação é a única palavra que define o jogo de quinta-feira. O Fluminense tem a obrigação de vencer o Cuiabá e poder ali matematicamente já garantir a sua permanência na Série A depender dos jogos dos adversários. Mas esse a depender dos jogos dos adversários é problema dos adversários, não necessariamente do Fluminense. O Fluminense deveria ter feito a parte dele nos jogos no passado e tem que fazer a parte dele agora no jogo contra o Cuiabá para a gente se manter na Série A com méritos, não digo nem méritos, né? Mas fazendo o mínimo da nossa obrigação. Méritos do Fluminense teria, se tivesse conseguido estar lá entre os 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, como tem sido feito um bom trabalho nos últimos anos, como o time tinha voltado a se tornar competitivo, e esse ano a gente fez uma campanha ridícula, jogou boa parte do trabalho dos últimos anos fora. Não estou falando aqui de substituição de Mano Menezes por Fernando Diniz, não, tá? Para mim, teve um bom trabalho feito pelo Abel, teve um bom trabalho feito pelo Odair Hellmann, então tudo isso é consequência de um trabalho que vem sendo construído. Chegou no ápice no ano passado, mas não é só o Fernando Diniz que comandou o Fluminense, fez um bom trabalho e conseguiu fazer o Fluminense voltar a ser competitivo. Mas é isso, esse é o vídeo de hoje, é um vídeo curto, eu só quero que você tire da sua cabeça de que a gente sempre vai ficar dependendo dos outros para conseguir êxito. A questão é que o Fluminense tem que fazer a parte dele, tem que vencer e eventualmente pode ser que o Cuiabá perca, que o Atlético Paranaense perca, que o Red Bull perca, mas o importante é o Fluminense vencer. Esse foi o vídeo de hoje, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, e se você assistiu até o final, muito obrigado e até a próxima.